Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos vocês que acompanham aí o nosso programa. Já fazia um tempo que a gente não tinha um programa inédito, mas estamos aqui mais uma vez com um programa muito especial, com um conteúdo muito edificante para abençoar a tua vida. E abençoe outras vidas também compartilhando esse conteúdo. Compartilhe o link do programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através deste conteúdo. E fica até o final, tá bom? Fica até o final que vai ter sorteio. Você que está acompanhando aí nosso programa, vai comentando aí no chat. Nós vamos fazer um sorteio de uma inscrição para o Fórum da Mulher Cristã. Então, fica até o final aí com a gente e vai comentando. Chama as amigas para assistir, para comentar também, porque só quem estiver assistindo que vai participar, tá bom? Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E estamos aqui, mais um programa inédito, com uma convidada muito especial, uma convidada, aliás, que vai estar no Fórum da Mulher Cristã, por isso que você não pode perder esse evento maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Um evento de muito aprendizado e crescimento espiritual. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, vai lá e faça a sua inscrição. Ou espera terminar o programa, que pode ser que você ganhe, né? Logo depois do programa, na verdade, nós vamos fazer o sorteio, porque o programa é gravado, mas nós vamos fazer o sorteio de todas as pessoas que participaram ao vivo do programa e nós vamos sortear uma inscrição para você, tá bom? Então, depois nós vamos colocar o resultado lá nas redes sociais. Então, fique atenta, mas participa, chama a amiga para participar também, para assistir aqui o programa com a gente. E hoje eu estou aqui com ela, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, essa pessoa muito querida, que ela é licenciada em Estudos Sociais, é bacharel em Teologia, pós-graduada em História do Cristianismo, mestre em Teologia. Ela foi professora da Faculdade Teológica Batista em Campinas por 20 anos. Olha quanto conhecimento tem essa mulher, gente. Ela é autora de muitos livros sobre a história das mulheres no cristianismo, como Heroínas da Fé, Heroínas da Graça, Reformadoras, Mártires Cristãs, que ela já esteve aqui falando desses dois últimos livros. Ela recebeu o prêmio Areté na categoria História da Igreja pela obra Vozes Femininas no Início do Protestantismo Brasileiro. Ela foi empossada agora, em março de 2022, ano passado, como membro titular da cadeira 31 da Academia Evangélica de Letras do Brasil. E ela congrega na Igreja Batista do Cambuí, em Campinas. Ela é mãe da Meirellen, do Mason e do Marlon, e é casada com o Bira. Mais uma vez eu tenho a honra, a alegria de receber aqui nossa querida professora Ruth Salviano. Ruth, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite para falar um pouquinho do tanto de conhecimento que você tem. Imagina. Prazer e a alegria é sempre minha. Mariluze, de estar com vocês. Estou virando freguesa, né? Tá, ela é parceira nossa aqui já. Eu falo, ela é um pouquinho promessista já, porque ela está sempre aqui com a gente. A Ruth, assim, tudo... Até estava falando com a Célia Beltrán na sexta-feira, e ela comentou, a Ruth vai gravar com você domingo, né? Eu falei, pois ela vai, porque eu queria que ela viesse também, mas ela não podia, né? E ela falou, ela é muito querida, né? Que bom, que ela ajuda tanto a gente, né? E realmente, é uma bênção essa mulher, gente, vocês não têm noção. Né? Só conhecendo pessoalmente. E a gente vai falar um pouquinho da nova obra da Ruth, aqui o novo livro dela, Teólogas da Igreja Medieval, Mulheres que Iluminaram a Espiritualidade na
na Idade Média, né? Na Idade das Trevas, né? Que alguns chamam de Idade das Trevas, enfim. Ela vai falar um pouquinho desse novo livro dela aqui, de algumas dessas mulheres, né? Vamos falar do lançamento, quando vai ser o lançamento, né, Ruth? Não lançou o livro, eu tô com o meu aqui, acabei de ganhar o meu aqui, né? Ela acabou de trazer para mim, então eu tô com um livro aqui, a gente vai conversar um pouquinho, ainda não li, né? Vou ler, né? Eu estou lendo a minha leitura de férias, inclusive, que eu coloquei lá nas nossas redes sociais, a gente deu dicas de leitura de férias. O meu é uma arte que eu estou lendo, né? Já estou quase terminando, né? Então, assim, aí a Célia me falou, eu leio sempre eu leio os livros dela, eu gosto tanto dos livros dela. É bom. E realmente, é muito conhecimento, é uma riqueza, né? E a gente vai falar um pouquinho desse aqui, né, Ruth? Isso. Então, eu queria começar, queria que você falasse um pouquinho do contexto, né? Okay. Do contexto que traz o livro. Então, esse livro, Teólogas da Igreja Medieval, nós queremos apresentar nele as mulheres espirituais que houveram. Uhum. Porque foi uma coisa inédita e passa desapercebido. Uhum. Houve um período na história, na Baixa Idade Média, século X a XV, uhum, que mulheres se ergueram para falar de Deus. Uhum. E uma coisa inédita que elas fizeram, porque elas falaram de Deus na língua do povo. Porque até aquele momento, a grande Idade Média é uma idade em que a língua sacra é o latim, uhum, em que não existe protestantismo, pessoal, atenção, reforma é só século XVI, não uhum, é mesmo? Então, é uma época em que era até uma heresia você falar outra língua, uhum, quando você falava sobre Deus, que não fosse o latim, que era a língua sagrada. Uhum. E essas mulheres, acho que elas ficavam pensando, quem não conhece, porque tinha muita gente analfabeta, uhum, não conhece nem a própria língua direito, quanto mais o latim. Uhum. Vamos escrever na língua deles, vamos pregar, falar na língua deles. Uhum. E elas começam a falar e escrever na língua do povo. Uhum. Então, Deus revela a elas em sonhos, em visões, algo que elas possam passar, edificar e exortar o povo. Uhum. Porque a Idade Média é uma época, não vamos chamar de Idade das Trevas, está aqui no subtítulo apenas, no uhum, livro não falamos assim, porque uhum, eu considero uma idade rica, uhum, em aquelas esculturas lindas que eles uhum, faziam, aquelas catedrais, as iluminuras. Gente, como é que alguém consegue desenhar daquele jeito? Eu vou desenhar, sai tudo torto. Nem a casinha eu sei desenhar, né? Aliás, a gente nunca mais viu nada parecido, né? Não, foi uma idade muito rica, né? Uhum. Muito iluminada nessa parte, eu diria até essa parte de arquitetura, uhum, de gráfica de desenhos. Os livros eram todos copiados à mão, a Bíblia copiada à mão e pintada, desenhada, né, com iluminura. Então, é uma coisa linda. Mas a Idade Média, ela é uma idade que ela é dividida. Uhum. Ela tem uma dicotomia que eu digo que parece que é 880, né? É a idade que está em contraponto os poderosos, que são os suzeranos, né, dos feudos, e os camponeses, os servos. Uhum. É uma idade que se contrapõe muito o corpo e a alma. Uhum. É interessante essa questão do corpo, que é considerado sempre como o verme, uhum, realmente algo que não faz nada de bom, mas a alma não. A alma é capaz de se unir com Deus, de ter comunhão com Deus. Uhum. Então tem o contraponto, a contraposição do pobre, do rico. Uhum. Sempre lá não existiam essas classes sociais, né? Uhum. Eram estamentos, era difícil você subir de uma classe ou estamento para outra, porque você nascia camponês, morria camponês. Nascia nobre, morria nobre. Então tem essa questão da Idade Média muito bipartida, né?
ou é um, ou é outro, ou é rico, ou é pobre, ou é aquela pessoa que vive pela razão, os guerreiros, né? Havia os cavaleiros que guerreavam, então, ou aquela pessoa que vive pela fé. E é pela fé que nós gostamos de viver e de falar. Sim. Por isso que nós trazemos as mulheres, para destacar essa espiritualidade medieval, que foi enriquecedora e enriqueceu outras gerações, apesar de ficar muito tempo no esquecimento. Se você permitir, Mariluz, eu queria ler a epígrafe, porque eu acho que ela já faz esse resumão que eu falei aqui, ó. Sim, pode. O que eu trato no livro, né? Eu vou pôr até o óculos para não ficar gaguejando. Mulheres que escrevem, mulheres que falam na Idade Média acerca do que ocorre no espaço invisível, o espaço da interioridade. Escrevem e falam de uma experiência interior. Mulheres, escrita, experiência interior. A combinação desses três elementos é explosiva, incomum na cultura medieval. É tão insólita que não parece verdade. E sem dúvida o é. Na Idade Média, as mulheres se apropriaram dos instrumentos de escrita para falar de si mesmas e de Deus, pois ele foi o que encontraram em suas câmaras, em suas moradas, em seus castelos da alma, rompendo as barreiras de um mundo que as havia condenado ao silêncio, alçaram suas vozes que foram ouvidas. Vitória Cirlotti e Blanca Gari. É lindo, né? É impressionante, né? E assim, a Ruth, ela traz os livros dela. Ela falou para nós aqui uma vez que durante o período que ela lecionou, ela não falava de mulheres, né, Ruth? E isso, né, causou uma certa frustração e que a levou a escrever sobre mulheres, né, na história da igreja, na história do cristianismo, né? E assim, através do trabalho dela, a gente tem conhecido mulheres que a gente não conhecia, né? Que a gente não conhecia e é incrível quando a mulher ela se dispõe a fazer, né? Ela faz com a alma, ela faz com tudo, né? Exatamente. Ela faz realmente com amor, com dedicação. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, explicasse para a gente essa relação entre misticismo e espiritualidade, né? Que existia uma certa confusão ali na Idade Média. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existia e existe. Até hoje. Quando a gente pensa místicas, misticismo, o pessoal regala o olho, né? Fica aqui, que é isso? Sim. Gente, misticismo é simplesmente outra palavra para teologia, para comunhão com Deus. Né? Quando a gente pensa no misticismo, é uma forma de você se afastar do mundo e se aproximar de Deus, e estar mais com Deus. Vocês viram as expressões que eu usei aqui, e nós temos tantas outras no livro, porque as mulheres, elas procuram um espaço para estar com Deus, para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus. É o castelo da alma, é o refúgio secreto, é o deserto de cada uma, é a fortaleza do silêncio. Uma delas declarou: essa pequena fortaleza está tão elevada acima do mundo e de todo o poder que apenas Deus pode penetrá-la. Um dos versículos que eu gosto bastante, o meu profeta preferido, é Abacuque. E Abacuque, ele termina falando que Deus nos faz caminhar nas alturas. Porque a pessoa que tem muito o pé no chão, vamos dizer assim, a cabeça na terra, ela não se eleva até Deus. E aqui está dizendo que é elevado. Deus vai me dar pés como os da corça. E Ele vai me fazer andar nas alturas. E é assim que começaram a pensar essas mulheres medievais, né? Outra diz: Deus age enquanto Maria descansa. É quando calamos e sentamos, e não quando falamos e buscamos, que alcançamos a comunhão com Deus. É quietinha, entrando
no seu quarto, no seu aposento, fechando a sua porta, que você ouve Deus falar. Uma vez um professor de didática, de dinâmica da vida espiritual, ele me deu um trabalho para eu falar sobre... Era um trabalho que todos os alunos tinham que ficar 4 horas em comunhão com Deus. Menina, que coisa difícil. 4 horas. Eu fiquei pensando assim, não dou conta não. Aí, Deus vai usando os meios. Eu fui a um supermercado. Na época o marido viajava, eu fazia tudo sozinha. Eu fui, enchi 2 carrinhos, porque era aquela época, né, que a gente fazia para o mês inteiro, né, da inflação e tal. Enchi 2 carrinhos, levei, peguei, passei tudo no caixa e leve, e traz e põe tudo no lugar. Quando eu terminei, eu percebi que tinham se passado 4 horas. 4 horas gastando com alimento físico. Eu não posso passar 4 horas com meu alimento espiritual. E na hora da angústia, e na hora escura da alma, onde que eu vou buscar o suprimento? Então, passou rápido as 4 horas, passaram rápido. Na época eu tocava harpa paraguaia, toquei um pouco, cantei, orei, li a Bíblia, passou rápido. Então, é começar mesmo. A gente tem que começar a ter esse momento com Deus, porque é a coisa melhor que a gente pode ter aqui na Terra. Já que ainda não estamos com Ele, Ele está conosco e podemos ter este momento com Ele, né? É verdade. Eu queria que você falasse também um pouco sobre as mulheres que você traz no livro, né? Antes da gente continuar, eu quero falar com você aí que está nos assistindo, para você comenta qualquer coisa aí, né, no nosso chat, para você participar do sorteio, que nós vamos sortear uma inscrição para o Fórum da Mulher Cristã, que vai ser do dia 20 a 22 de outubro, né, que a Ruth também vai estar conosco, né, Ruth Salviano, Clarice Ebert, Célia Beltrán, Andréa Vargas, vão estar conosco. Vai ser bênção, irmãs. Então, comenta aí que pode ser que você, né, seja contemplada aí com a inscrição, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui um pouquinho do conteúdo aqui do livro da Ruth, né? Por que essas mulheres, Ruth, eram consideradas místicas, né? Eu coloquei aqui místicas ou teólogas, né? Por que aliás, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, na verdade, o misticismo, né? Que você falou aquela hora, né? Até hoje, né? As pessoas fazem uma certa confusão. Sim. Por que elas eram consideradas místicas e o que é, na verdade, o misticismo? Na realidade, o misticismo, que era uma religião para o sentimento, para a alma, para a fé, não para a razão, né? Não para a inteligência. Eles não se importavam tanto com os raciocínios. Eles queriam experimentar Deus. Eles queriam religião de amor, eles queriam experimentar a Deus. E nós devemos às mulheres, aleluia, graças a Deus somos mulheres, né? Somos mulheres. Nós devemos às mulheres essa espiritualidade nessa idade. Teve Bernardo de Claraval, tiveram outros homens que defenderam esse misticismo também, mas muitas mulheres, elas não tinham, muitas delas nem tinham muito acesso à instrução. Era algo muito básico para elas, mas elas foram mesmo usadas por Deus, porque Deus usa o fraco. Sim. É o que não sabe, não é o que já tem todo o conhecimento lá de fora, mas é aquele que está buscando nele. Talvez até por essa questão da razão que você fala, né? As pessoas não conseguem, enfim, conviver com as duas coisas, né? A razão ou a espiritualidade, né? Acho que é exatamente por isso, né? Por isso que Deus usa mesmo pessoas simples, né? Pessoas que querem sentir, né? Que querem viver essa espiritualidade, né? Exatamente. E nós podemos pensar bem nisso. Por que elas foram chamadas de místicas, não de teólogas? Deus dá visões para elas que elas escrevem até tratados teológicos.
Imagina você escrever imagina eu escrever um livro que vem direto de Deus. Não vou ter trabalho nenhum, está pronto. E Deus muitas vezes fala com elas e diz, olha, é a verdade que você vai escrever. Que elas reclamam, estão falando que vão queimar meu livro. Não se importa, se importe com isso, porque a verdade ninguém destrói. É a verdade que você vai escrever. E eles diziam assim, doravante, a palavra das mulheres, uma certa palavra será tida em conta, ainda que tornando-se um alvo, a palavra da beguina é profecia, o seu choro é sinal de devoção, o seu sono, sintoma de êxtase, o seu sonho, uma visão. Elas sonhavam e tinham visões de Deus. Então é muito Elas eram gostoso. capacitadas pelo próprio Deus. Essas teólogas foram realmente teólogas, porque o que é teologia? É o conhecimento de Deus. Sim. E elas tinham conhecimento vindo direto de Deus, né? Então, nós sabemos que muitas vezes nós aspiramos esse conhecimento de Deus. Uma coisa que eu quero destacar para vocês, que esse misticismo não é algo que foi daquela época, que elas nem sabiam que eram chamadas místicas, porque é o nome que foi dado depois. Mas é algo desde o Velho Testamento. Quando a gente vê os profetas, os patriarcas, como eu gostaria de ver a Deus. Jó vai falar assim, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora meus olhos o contemplam. Moisés não consegue ver a face de Deus, mas eles estão sempre querendo ver a Deus, porque Deus põe a eternidade no nosso coração. Quando Ele nos criou, Ele já pôs a eternidade no nosso coração. Por isso que nós queremos tanto essa comunhão com Deus. E isso, muito, a gente pega o Salmo 42, é lindo aquele salmo, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando que eu verei? Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de Ti. Imagine, é isso. É ter sede de Deus. É estar bem, estar se sentindo bem, estar se sentindo feliz quando você encontra esse Deus, você experimenta Bernardo de Claraval. Por isso que eu sempre falo, meus livros podem ser lidos por homens e mulheres. Sim. Eu sempre coloco muitos personagens masculinos. Bernardo de Claraval, ele diz que ele queria experimentar a Deus, ele não queria só conhecer. Porque Oséias, ele vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer e parar, conheçamos e prossigamos. E Bernardo de Claraval, ele dizia, mais do que conhecer a Deus, eu quero experimentar Deus. Então imagina que grande espiritualidade que foi daquela época. Verdade. Ruth, eu queria que você falasse um pouco como procediam as Marias e Martas da época lá na era medieval. Fala um pouquinho pra gente dessas mulheres. É interessante, Maria e Marta sempre dá polêmica, né? Sim. Eu prefiro ser Maria. Outra, não, eu prefiro ser Marta. Verdade. Outra fala assim, é fácil você ser Maria na casa que tem Marta. Porque você fica lá estudando sua Bíblia, a Marta está lá trabalhando. Mas tem outras pessoas que dizem, não é assim. É melhor você ser Marta na casa que tem Maria. Porque a oração está sustentando, né? Deus está guiando. E nós temos um exemplo na Idade Média de Marta e Maria. Elas uniram as duas, elas conseguiram. São as beguinas. Quem já ouviu falar de beguinas? Beguinas foram moças que elas não queriam entrar para o convento. Eu acho que elas já tinham aquela iluminação de Deus, de que eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo. Como que eu vou fazer isso? Reclusa. Eu não vou conseguir. Então, elas queriam se dedicar a esse serviço ao reino de Deus, à vida apostólica. Elas queriam seguir o exemplo de Cristo e Cristo não se retirou. Não, pelo contrário. Como que você vai transformar vidas, né?
ser usada por Deus para transformar a vida se você não tiver com as pessoas. É. Então, nós temos um exemplo lindo das beguinas. Eu nem vou citar nenhuma em particular, mas eu só quero destacar que elas foram Marias e Martas. Por quê? Porque elas pegaram, né? Elas realmente colocaram a mão na massa, né? Trabalhando. Elas deram banho nos leprosos, elas acolheram prostitutas, elas tiveram uma vida de muita ação. Elas tinham as oficinas que elas ensinavam profissões para que as pessoas pudessem trabalhar e aí ter seu sustento. Então, essas são as verdadeiras Martas, beguinas Martas, né? Sim. E as beguinas Marias, elas já eram contemplativas. Elas queriam estar aos pés de Jesus. Elas queriam estudar a Bíblia e elas queriam ensinar o povo. E elas foram aquelas mães das línguas europeias que eu falei, né? Sim. Porque elas trouxeram a Bíblia, os ensinos para o alemão, né? O alemão, a gente diz o baixo alemão, que é o alemão que o povo fala, para o inglês arcaico. Então, elas trazem aquela língua materna, que é a língua que o nenê conversa com a mãe, né? Que é tão gostoso, que a gente aprende em casa. É isso como Lutero fez com a Bíblia, né? Sim. Ele queria transformar a tradução dele da Bíblia em uma Bíblia que o açougueiro entendesse, que a mãe que está embalando o neném entendesse. Essas beguinas fizeram isso. Elas escreveram vários livros, tratados teológicos. Então, elas foram bênção mesmo, porque além de cuidar, elas ensinaram a palavra de Deus. E aí foram consideradas heréticas, é claro. Elas não podiam ter nenhuma ordem, por isso elas não fizeram votos. Naquela época não podia se ter nova ordem, mas foi consentido que elas se reunissem e elas se ajuntaram em casinhas. Tem as beguinagens, as beguinárias. Na Holanda, na Bélgica, tem gente que vai e visita aquelas casinhas em que elas se agrupavam e recebiam o povo e cuidavam daquele povo. Então é muito inspiradora a história delas. Muito bom. E a gente vai continuar falando, né, sobre... Ela vai falar sobre algumas dessas mulheres, mas na próxima terça-feira, né? A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, mas por hoje o programa, né, já está acabando, né? Então você já fez aí o teu comentário? Já comentou aí no chat para você participar do nosso sorteio? Comenta para você participar do sorteio. Logo depois do programa, nós vamos fazer o sorteio e vamos colocar o resultado lá nas redes sociais, tá bom? Mas, se você não for sorteada, faça a tua inscrição. Ainda temos vagas, então corra lá, corra nas nossas redes sociais, você vai encontrar o link de inscrição. Faça a sua inscrição, vai acontecer o Fórum da Mulher Cristã nos dias do dia 20 a 22 de outubro, tá? Então dá tempo de você se programar aí, de juntar aí uma caravana, reserva o hotel juntas para ficarem juntas no mesmo quarto, tá bom? Mas não deixe de participar, né? Porque é um a cada não sei quanto tempo. Então participe, que eu tenho certeza que vai enriquecer a tua vida. E continua com a gente, continua acompanhando aí as nossas redes sociais, o nosso conteúdo, no conteúdo aqui da TV Viva Promessa. Nós temos programas diários, acompanhe o nosso conteúdo, que é muito bom, muito enriquecedor. E no Fórum da Mulher Cristã vai ter o lançamento do novo Clarim, mas ainda temos a revista Clarim atual, a edição atual, para você adquirir. Entre lá no site da Editora Promessa para você saber como adquirir o seu Clarim. E no Fórum vai ter o lançamento do Clarim novo, que tem textinho da Ruth. Né, Ruth? Tem sim. Então, continua com a gente. Espero você na próxima terça. Vamos continuar nesse bate-papo aqui. Até mais. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família.